prioritariamente, nossas aulas vão acontecer ao vivo. Eventualmente, né, eu posso deixar aqui uma outra aula gravada que vai ser disponibilizada ali no nosso Classroom, tá? No horário da aula. E vocês vão poder assistir. Eu vou fazer o upload das aulas no YouTube, vou continuar utilizando o YouTube para fazer esse upload, tá? Dessas aulas. Eventualmente, aulas gravadas irão para o YouTube e também, né? Até porque nem todo mundo consegue acompanhar as aulas ao vivo, né? Então, o que eu vou fazer? Tem a opção de gravar aqui no Google Meet, né? Mas o Google Meet, ele, enfim, eu não vai para o Google Drive, aí, enfim, é uma complicação muito grande. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou gravar as aulas aqui por outro dispositivo e vou disponibilizar essas aulas também no YouTube e vou disponibilizar no Classroom. Então, para quem não consegue acompanhar a aula ao vivo, né, posteriormente essa aula vai ser disponibilizada, tá? É lógico que acompanhando ao vivo você consegue tirar a dúvida naquele momento, né? Daí a importância de acompanhar o raciocínio ao vivo, né? Quando você consegue ali retirar dúvidas naquele momento, tá? E aí, eventualmente, depois que a gente terminar determinados tópicos, eu farei uma live de revisão no Instagram, tá? Então a gente vai utilizar todos os meios possíveis dentro ali dos existentes para poder contemplá-los, certo? Então, vamos utilizar o Meet como uma plataforma oficial para as aulas ao vivo. Eu vou gravar essas aulas. Eventualmente, quando não for ter aula ao vivo, eu vou disponibilizar a aula já gravada no Meet. Essas aulas elas estarão no YouTube. E, eventualmente, quando a gente terminar um ciclo de matérias, também farei uma live no Instagram, horário que a gente vai determinar depois, apenas para revisar tudo que a gente teve. Então, é uma forma aí que eu encontrei da gente poder alcançar aí, né, o conhecimento e tentar assimilar essa parte 2 da teoria geral do processo, que é uma parte que eu reputo um pouco mais complicada do que nós vimos até então, tá? Então, o primeiro semestre, digamos que é uma parte mais tranquila. Vocês viram que também na prova foi bem tranquilo, né? Fiz uma prova bem tranquila, trabalho tranquilo, porque a gente estava ali naquela situação complicada. Então não tinha como você cobrar muito mais daquilo que estava à disposição. Mas, agora que nós temos toda uma padronização, a situação muda um pouco, né? Não dá para a gente trabalhar melhor, mais organizado, e isso vai ser muito bom. Nós tivemos um treinamento agora, antes do início das aulas, final de julho, e esse treinamento ele foi no sentido de fato, nas aulas EAD, aulas à distância, enfim, por videoconferência. E um ponto que eu sempre, né, e aí quem já está me acompanhando sabe que a gente nunca ultrapassava aquele limite de 1 hora, né, 50 minutos, 1 hora de aula, justamente pelo fato de que realmente esse modelo, ele é um modelo cansativo, um modelo que vai cansar os senhores e vai me cansar, né? Então todo mundo fica um pouco ali de saco cheio, né? De tudo que está acontecendo, desse modelo, né? Não é só vocês, nós também. Então, uma padronização também de uma aula de 50 minutos, para mim, é excelente. Nós estamos com a matéria em dias, né? Nós vamos fazer revisões, então a orientação ali é porque essa aula não dure mais que 1 hora, justamente pelo fato de que a gente não vai conseguir render da mesma forma, né? Fiquem tranquilos, não vou fazer chamada, né? Eventualmente algum outro professor vai fazer essa chamada
Também não fiquem criando confusão, porque nós recebemos a orientação de fazer chamada. Eu sou muito teimoso e vou continuar sem fazer chamada, até porque nem todo mundo consegue assistir isso ao vivo, né? Então, eu não vou continuar desobedecendo as ordens, tá? E não vou fazer chamada. Mas também tem alguns professores que vão fazer, então não tentem criar confusão, não. A gente já está no segundo semestre, vai levando, entendeu? E que vai dar certo no final. Não é um momento de a gente criar briga. Eu, particularmente, não vou obedecer as orientações, tá? Não vou fazer chamada e depois, se der problema, eu me resolvo lá com a coordenação, tá? Isso aqui está até sendo gravado, mas eu não vou fazer chamada. Nós vamos ter o nosso conteúdo, nós vamos ter as nossas aulas. Nós já temos aqui 22 pessoas, é um público razoável, né, para uma aula ao vivo, e vamos manter a pegada, vamos utilizar todas as plataformas e vamos tentar fazer uma interação boa, tá? Esse é o meu compromisso com vocês, beleza? Mas, eventualmente, algum outro professor vai fazer chamada. E aí, geralmente, o que o aluno faz, né? Porque outro professor não faz chamada, um está fazendo chamada, o outro não está fazendo. Não, a ordem é que todos façam chamada, tá? Como eu tinha já essa flexibilização das aulas presenciais, e sempre foi assim nos últimos 5 anos, aí foi desse jeito. Eu nunca fui muito obediente, né? Mas é porque, como eu falei para vocês desde o começo, eu não tenho eu me coloco muito no lugar do aluno, não quero ser obrigado a assistir uma aula que eu não gosto, né? Então, seria mais ou menos isso aí, tá aqui quem gosta. E depois, quem tem capacidade de estudar sozinho e fazer a prova, ótimo. Melhor ainda, eu vou até preferir que seja assim, tá? Que estejam aqui apenas aqueles que querem aprender, que querem estudar comigo. Beleza, meus caros? Bom, vamos começar então. Vamos começar a aula de hoje. Nós vamos falar sobre pressupostos processuais. Então, nós tivemos toda uma transição, né? Falamos sobre a evolução processual, falamos sobre normas fundamentais, falamos sobre jurisdição, sobre competência, sobre ação, e agora está na hora de a gente falar sobre pressupostos processuais. Pressupostos para que o processo exista, para que ele seja válido. Pressupostos que vão indicar ali a tramitação de um processo de forma correta, né, de forma lícita. Então, existem algumas regras, né, específicas para determinar que aquele processo, então, ele é válido, para que aquele processo seja existente. E aí, a partir disso, que nós vamos estudar, são essas regras que nós vamos analisá-las, tá? Beleza? Que Deus nos abençoe para que a gente possa terminar essa pandemia e que no ano de 2021 estejamos todos juntos, né, na nossa faculdade, nas aulas presenciais. Beleza? Pressupostos processuais. Vamos lá. Basicamente, senhores, existe uma divisão entre pressupostos de existência e pressupostos de validade. Isso aí você vai lembrar, né, para quem estudou Direito Civil ano passado, vai lembrar o seguinte: olha, lá, né, nós temos os requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. E, de fato, o processo busca esse tema, ele busca esse tema no direito civil, para dizer, olha, o processo existe, para que ele exista, ele tem que seguir essa configuração. Para que ele seja válido, ele tem que seguir esta configuração. Exatamente, Tasso. Exatamente. Artigo 104 do Código Civil. E vocês vão ver que existe uma certa similitude, né, uma certa coerência entre os pressupostos, principalmente o de existência, né, em relação ao processo do negócio jurídico, em relação ao negócio jurídico. A essência é buscada no direito civil, mas é lógico que aqui
nós temos um arcabouço próprio para determinar o que são pressupostos de existência, e aí a gente pode trabalhar com o termo requisitos também, tá? Pode trabalhar com esse termo. E o que são pressupostos de validade, podemos trabalhar também com requisitos de validade. Como eu chamo de pressupostos processuais, e a maioria da doutrina chama dessa forma, vamos falar de pressuposto de existência e pressuposto de validade. Sem mais delongas, vamos falar sobre os de existência, tá? Os de existência são 3, tá? Então, me acompanhem aí. 3 são os pressupostos de existência do processo. Primeiro pressuposto, existência de um órgão investido de jurisdição. Então, você precisa ter um órgão investido de jurisdição para que você fale que existe um processo. Aí você pode dizer, mas professor, não consegui entender. O que seria a existência de um órgão investido de jurisdição? Olha, de forma bem simples, a existência de um poder judiciário instalado naquela comarca. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Essa situação é uma situação que vai quebrar o meu exemplo. Eu uso o mesmo exemplo há 5 anos, porque é um exemplo muito prático, é um exemplo que casa muito bem com a nossa realidade aqui no estado do Acre, né? Que é o exemplo do município do Jordão, tá? E do município de Santa Rosa do Purus. Alguém já ouviu falar nesses 2 municípios? Né? São municípios em que você só chega de avião. O avião, eu já fui para o Jordão, já, né? Você chega de avião, você primeiro dá. Alguém aqui é do Jordão? Alguém é do Jordão? Ou de Santa Rosa? Né? Eu vou falar aqui sobre a minha experiência pessoal, né, com esse município. Eu fui nesse município já faz um bom tempo, né, 2009, eu acho. 2009, acho que foi 2009, eu fui lá a trabalho, né? Na época eu trabalhava na Universidade Federal do Acre. É muito peculiar, né? Você só vai de avião ou de barco, né? Mas de barco você vai demorar ali alguns dias para chegar. 5 dias, enfim. 6 dias, 7 dias, eu não sei, porque eu nunca fui. Não sou doido de ir de barco ao Jordão. Mas fui de avião, né? Primeiro que é um avião daqueles que você já sobe no avião pensando que não vai terminar a viagem, vai terminar em morte, né? O avião vai cair. É um avião horrível, aqueles avião que ele balança só uma vez, só 2 vezes, né? Ele decola balançando e pousa balançando, né? Toda hora, a viagem inteira com turbulência não existe para esses caras. Eles não sabem nem o que é turbulência, porque a viagem é uma turbulência. E aí você chega... Sua sorte foi que não deu um vento, professor. Você dá uma... Oi? Sua sorte foi que não deu um vento, senão você não estava nem contando história. Não, meu amigo, o avião é assim, se ele está indo aqui, dá um vento, ele é arrastado pelo vento. E é muito, né, muito leve, né? E aí, quando você chega num grande município do Jordão, você dá você passa primeiro o rasante, né? Para tirar a boiada do pasto, né? Do aeroporto. Tem vários bois ali no aeroporto, você passa, aí o boi sai, aí você passa de novo e pousa, né? É uma sensação assim indescritível, né? Recomendo para todo mundo que gosta de aventura ir para o Jordão de avião. Dizem que hoje está melhor, né? Mas na época que eu fui, foi assim, rezando durante a viagem toda para ver se dava certo. Bom, lá no Jordão, é uma cidade peculiar, né? Eu fui almoçar na hora do almoço e cheguei no restaurante e o restaurante estava fechado para o almoço, né? Então, é uma cidade bem peculiar. E tem uma característica muito interessante, é que não tem poder judiciário, tá? Não tem poder judiciário, não tem comarca, então não tem juiz lá nessa cidade. Não tem juiz, não tem delegado, não tem porra nenhuma na cidade, na verdade, né? Mas não tem juiz, tá? Tem delegado, tem um policial só. Inclusive o policial que trabalhava lá, ele era o policial, ele era o traficante, ele era a porra toda, ele foi preso lá. Tem um outro policial que está lá agora. E aí, pessoal, não tem poder judiciário. Se não tem poder judiciário, não existe processo do Jordão. Quem quer ajuizar uma ação,
deixa eu permitir aqui a entrada, quem quer ajuizar a ação deve necessariamente ir para Tarauacá. Por quê? Porque no Jordão não tem órgão investido de jurisdição. Logo, o processo não existe. Não existe processo do Jordão. Se você quer ajuizar uma ação, Tarauacá é a comarca responsável pelo município de Jordão, porque ele não tem órgão investido de jurisdição. Esse é o exemplo que eu mais gosto de utilizar, justamente, perdão, justamente pelo fato de que é um exemplo nosso aqui, né, do nosso estado. Santa Rosa do Purus é a mesma coisa também, tá, pessoal? O problema é o seguinte, né, com esse novo concurso de juiz, né, o concurso da magistratura, eles vão instalar uma comarca do Jordão. Vão instalar a comarca do Jordão e a comarca de Santa Rosa. E aí vai ter um juiz lá. E isso é um problema, tá, pessoal? É um problema para o meu exemplo, né? Para o exemplo da aula, né? Vou ter que fazer o exemplo retroativo. Olha, na época que não existia comarca do Jordão, aí não existia processo, não existia órgão investido de jurisdição, você tinha que buscar outra cidade para poder ter a prestação jurisdicional. Né? E você vai, professor, mas isso não fere o acesso à justiça? Pessoal, mas, enfim, né? Não tem como ser perfeito, não tem como prever tudo, não tem como, né? E aí, quem passar no concurso aí vai ser designado para Jordão e Santa Rosa e outras cidades ali no interior, né? Eu tenho um juiz amigo meu que falou, Marcos, vai ter um concurso de juiz aí, cara, tu deveria fazer, né? Deveria fazer, ser um cara inteligente e tal, vai fazer. Aí eu fiz uma pergunta para ele, mestre, me diga uma coisa, quanto tempo entre a posse e a minha vinda para Rio Branco? Aí ele pegou e falou assim, uma média aí de 18 anos. 18 anos? Não quero ser juiz. Jamais. Né? Ir para o Jordão. Não tem internet, pessoal. Não tem internet. No Jordão não tem internet. Tem internet lá da escola, internet fuleira. Não tem internet. Você vai para Santa Rosa, não tem internet. Como é que você vai trabalhar sem internet? Como é que você vai viver sem internet? Ninguém vive sem internet. Não dá. Né? E eu não vou querer subir em árvore, nem consigo subir em árvore para poder pegar sinal, né? A gente brinca, tem um amigo lá de Santa Rosa, e eu falo para ele, cara, para pegar sinal de telefone lá tem que subir na árvore, né? E aí, lógico, é zoeira, tá, pessoal? Mas não dá para você ficar numa cidade isolada dessa forma. Vai ser juiz, vai ganhar bem. Não, só advogado também ganha bem, né? Só tem que trabalhar certinho. Né? Então, o primeiro requisito para existir tem que ter ali um órgão investido de jurisdição. Segundo requisito, segundo pressuposto de existência do processo, ato de provocação, né? Que é o ato introdutório do processo, que nós costumamos chamar de demanda, né? Lembre-se quando a gente estava falando de ação e teoria da ação, né? A ação como demanda, como um ato complexo, é exatamente isso. Você tem que ter provocação. Sem a demanda, o processo não existe, né? Por quê? Porque a jurisdição ela é inerte. Jurisdição é inerte. Então, ela não vai criar o processo sozinha. Você precisa de alguém provocando o Poder Judiciário. Então, primeiro pressuposto, nós temos um órgão investido de jurisdição, tá? Mas ainda não temos processo. E o Judiciário ele não vai criar o processo ele próprio. O que você precisa? Você precisa de uma provocação. Você precisa que esse judiciário seja provocado, né? Exista uma demanda. Aí você tem o ato de provocação, segundo o pressuposto de existência desse processo. Então, você tem dois pressupostos por enquanto: existência existência de um órgão investido de jurisdição, ato de provocação. Terceiro e último requisito de existência, terceiro e último pressuposto de existência do processo é a capacidade de ser parte. Né? Capacidade de ser parte é a aptidão de ser sujeito de uma situação processual, de ser parte em um processo. Né? Também é chamada de personalidade
judiciária, né? Não admite, ela é uma aptidão absoluta e não permite ali a gradação. Então, por exemplo, tá, pessoal? Por exemplo, eu tenho capacidade de ser parte. Vocês, os senhores, têm capacidade de ser parte. Quem aqui imagina alguém que não tem a capacidade de ser parte? Aí você pode dizer, pessoa menor, absolutamente incapaz, aquele que tem uma... Não, todos esses têm capacidade de ser parte, tá, pessoal? Seja ele representado, seja ele assistido, essa pessoa pode ser parte no processo. Mas imagine aí, um cachorro, será que tem capacidade de ser parte? Será que o morto tem capacidade de ser parte no processo? Será que um cachorro tem capacidade? Professor, claro que tem. Ele pode, inclusive, ser representado em juízo, né? Com todo respeito, né, pessoal? Com todo respeito. O cachorro não tem capacidade de ser parte em um processo, tá? E ele não pode ser representado. Cachorro é uma coisa. Aí você pode dizer, professor, mas cachorro tem sentimento. Meu cachorro tem sentimento. Não importa, não tem consciência. Né? Não tem consciência, não tem sentimento, não existe isso. Ele tem somente ali aqueles sentidos de um animal, né? Mas o instinto, né? Ele tem apenas o instinto. Mas sentimento, não. Sentimento, não. Né? Então, animais não podem ser, não têm capacidade de ser parte. Aí você vai dizer, mas professor, eu tenho uma decisão aí, né, que disse que a natureza jurídica dos animais de estimação já não é mais de coisa. Sim, de fato. Tem uma decisão que diz que a natureza jurídica de animais de estimação não é mais de coisa, né, coisa como nós conhecemos, coisa como um livro, por exemplo. Mas não significa que também ele tem direitos e deveres, tá? Significa que ele tem uma capacidade, né, uma decisão, não, acho que é um projeto de lei, não sei nem se foi aprovado esse projeto de lei, mas ele tem ali, seria sui generis, então poderia inclusive brigar ali pela, entre aspas, guarda desse animal, mas salvo engano isso não foi aprovado ainda, só tinha sido aprovado em uma das comissões, está em tramitação ainda, beleza? Quem tem essa capacidade? É o atributo das pessoas, tá? Quem tem essa capacidade de ser parte? Pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas, além do condomínio, massa falida. A massa falida é aquilo que são os bens pertencentes a uma empresa que está em falência. E aí tem a pergunta, o que acontece com quem deixa herança para o cachorro? Não tem como, tá, pessoal? Não tem como você fazer um testamento, esse testamento é inválido. Você fizer um testamento e deixar... Existe... pessoal, mas eu já vi falar numa situação dessa, na Inglaterra. Na Inglaterra, pessoal, né? Na Inglaterra tem situações nesse sentido, e aí você tem aqueles responsáveis por aquele animal que herda, enfim. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil seria... esse testamento seria... não teria validade, tá? E a herança em si também não tem como você deixar herança para um cachorro, tá? Então, comunidades indígenas têm capacidade de ser parte, nascituro tem capacidade de ser parte, os órgãos públicos têm capacidade de ser parte, tá? MP, Tribunal de Contas, Defensoria, PROCON, a mesa diretora da Câmara do Senado, enfim, esses órgãos eles têm capacidade de ser parte. Quem não tem capacidade de ser parte? Quem não tem? O morto, tá? O morto não tem capacidade de ser parte. As coletividades desorganizadas. O que é uma coletividade desorganizada? Os senhores dessa específica turma que estão assistindo essa aula são o que nós chamamos de coletividade desorganizada, né? Não porque vocês são desorganizados, talvez até sejam, né, enquanto turma, desorganizados. O grupo dos professores da UVerse é uma coletividade totalmente desorganizada, né? O que não tem é a organização ali naquele nosso grupo, é só besteira, né? Enfim, por que é uma coletividade desorganizada? Se vocês querem se tornar uma coletividade organizada, vocês têm que fazer uma associação, tá, pessoal?
Associação dos Alunos Unidos do segundo ano. Fora isso, vocês são desorganizados. E animais, né? Animais também não têm capacidade de ser parte. E aí eu quero fazer uma observação importantíssima, e aí é uma observação que está dentro do material. O material está no Google Classroom para vocês, tá? Não deixem de buscar esse material no Google Classroom. Não se pode confundir capacidade de ser parte com capacidade processual e capacidade postulatória. Tá? Vocês estão estudando ética, né? Vocês estão estudando ética. Então, essas capacidades, vocês vão trabalhar também em ética, tá? E nós vamos trabalhar aqui também. Essas capacidades processuais são pressupostos de validade, tá? Aqui nós estamos falando dos pressupostos de existência. Capacidade de ser parte. Eu sou uma pessoa, eu posso ser parte no processo, beleza? Então, para que o processo exista, é preciso que alguém demande perante o órgão jurisdicional. Essa é a conclusão a que chegamos. Certo? Simples assim, tá, pessoal? Pressuposto de existência, tranquilo demais. Show de bola. Vamos para os de validade agora. Vamos para o de validade. O exame de validade do processo, lógico, deve observar todo o sistema de invalidades que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. Isso significa que não se pode invalidar o processo se não houver prejuízo, se faltar um requisito de validade. E agora, né, vou fazer aqui uma observação. Eu vou fazer uma observação, vou escrever aqui, ver se vocês conseguem ver. Eu escrevi aqui da forma mesmo. Vamos lá. Tá ao contrário, né? Essa merda tá ao contrário. Mas aqui tá escrito a única palavra que eu sei falar em francês. É por isso que eu sempre gosto de escrever. Sempre gosto de escrever isso aqui. Sempre gosto. Né? Sempre gosto. Tá, para mim tá ao contrário. Não sei para vocês aí, mas para mim tá ao contrário. Pelo que eu tô vendo aqui, tá ao contrário. Volta aí para a apresentação. Volta para a apresentação. Tira minha cara feia. Volta para a apresentação. Existe um princípio que é um princípio, um instituto, enfim, tem gente que chama, dá para ver, né? Então é só para mim que fica ao contrário. O que está escrito aí? O que está escrito? Está escrito o seguinte: Pas de nullité sans greffe. Pas de nullité sans greffe. É a única palavra que eu sei. Eu fui um dia para a França, não sabia falar nada de francês. A única coisa que eu sei mal é falar inglês. A única coisa que eu sei e mal é falar inglês. E aí eu tive um problema lá na França, porque eu não sabia falar nenhuma palavra em francês, a única palavra que eu sabia falar era essa. E o que é paz de nullité sangue? Só um momento, pessoal, deixa eu só verificar uma situação aqui. Só um momentinho, perdão. Tive um pequeno problema técnico aqui. Mas já vou resolver. Deixa eu só apagar aqui. Como eu falei para vocês, eu vou gravar, né? Eu vou gravar todas as aulas. Um momento.
Só um momento. Tenha paciência aí comigo que... vai dar certo. Pronto. Bom, o que é o pas de nullité sans greffe? Voltando aqui, tá? Que é também chamado de princípio da instrumentalidade das formas. Princípio da instrumentalidade das formas. Pas de nullité sans greffe. Princípio da instrumentalidade das formas. Anotem isso, tá? Pas de nullité sans greffe. Princípio da instrumentalidade das formas. Também chamado aí, muito comum no processo penal, de nulidade de algibeira. Olha a coisa boa de cobrar em prova, né? Em concurso cai muito. No concurso cai muito. Nulidade de algibeira. Também chamado de nulidade de bolso. Então, são vários nomes sinônimos aí para esse mesmo instituto. Pas de nullité sans greffe, princípio da instrumentalidade das formas, nulidade de algibeira, nulidade de bolso. E o que todos esses 4 nomes querem dizer? Eles querem dizer a mesma coisa, tá? Eles querem dizer a mesma coisa. Não há nulidade se não há prejuízo. Coloquem uma observação aí nas anotações de vocês. Não há nulidade se não há prejuízo. Se aquela nulidade, aí você diz, não, mas é um requisito de validade. Sem esse requisito de validade, existe uma nulidade. Então, o processo deve ser anulado. Depende. Se essa nulidade não causou prejuízo, se na análise do processo você consegue enxergar que aquela nulidade não causou prejuízo, não vai anular o processo. Muita gente falou, porque existe nulidade em processo, mas é muito comum em político, né? Político. Aí você tem alguns políticos condenados, aí geralmente as pessoas falam, mas tem nulidade, esse processo vai ser anulado, quando chegar no STF vai anular. Cara, nulidade só anula processo se ela causar um prejuízo tremendo. Se ela não causou prejuízo, se é uma nulidade besta, que voltando vai dar o mesmo resultado, não vai ser anulado, tá? Então, cuidado com esse instituto. É um instituto que cai demais em concurso, cai nas provas, né? Geralmente os examinadores usam nomes diferentes, tá? Ele não vai usar a instrumentalidade das formas, ele vai usar pas de nullité sans greffe, ele vai usar nulidade de bolso, ele vai usar nulidade de algibeira. Então, fiquem ligados nesses termos para que vocês não caiam nessas pegadinhas aí, beleza? Professor, bom, oi? O senhor podia dar um exemplo de como seriam esses prejuízos para o processo? Temos uma pergunta aqui sobre como seriam os prejuízos para o processo. Como que seria esse prejuízo, né? Imagine a seguinte situação. Eu estou sendo processado. Aí, dentro do processo, você tem ali uma regra que diz que todo mundo que recebe um processo deve saber que contra ele corre um processo, tá? Então, eu devo ser citado. Vamos usar esse exemplo. Eu devo ser citado. Se eu não for citado, nulidade absoluta, o processo vai ser anulado. Vamos supor que aconteça isso. O processo inicia, eu não sou citado, mas eu fico sabendo do processo. Aí eu vou até o processo, me manifesto no processo. Me manifestei no processo, dizendo o seguinte, beleza, estou aqui e vou me defender. Quando chega lá na fase recursal, já tem sentença, teve tudo, aí eu vou e digo, peraí, eu não fui citado. Vejam que é uma nulidade, eu não fui citado. Mas eu compareci
de forma espontânea ao processo. Compareci de forma espontânea ao processo. Então, é uma nulidade que não me causou nenhum prejuízo. Concorda comigo? Não causou prejuízo. Eu compareci o processo, eu pude me defender normalmente, não teve citação, mas não teve prejuízo. Tá? Por exemplo, outro exemplo. A ausência de uma testemunha, por exemplo. Né? Imagine que faltou uma testemunha. Ah, caramba, peraí. Desculpa. Faltou uma testemunha. Essa testemunha, ela não era crucial. Ela não ia me ajudar a conseguir o meu pleito. A ausência dela é uma nulidade de algibeira. Vamos a outro exemplo. Imagine a seguinte situação. Eu estou atuando em um processo. Imagine, então, que eu seja casado. Vamos imaginar que eu seja casado. Alguém está me processando. Ou eu estou processando alguém. E aí isso envolve o patrimônio do casal. Vejam que a ausência da esposa, nesse caso, gera uma nulidade. Mas imagine que eu ganhei o processo. Não houve nenhum prejuízo para o meu patrimônio. Alguém está me processando, eu me defendi, existe uma nulidade porque ela obrigatoriamente deveria ser incorporada ao processo, não foi, mas não teve prejuízo. Por quê? Porque eu ganhei. Né? Então, não faz sentido você anular o processo todo para colocar a minha esposa, que não estava no polo passivo da ação, porque ela não tinha sido citada, e ela deveria, porque ela é litisconsórcio necessário, e é o nosso próximo tema, litisconsórcio, ela deveria estar, mas não teve prejuízo. Então, a nulidade que não causou prejuízo não vai ser acolhida e o processo continua. Beleza? Tranquilo? Uma outra observação nem toda falta de pressuposto processual vai levar à extinção do processo. Ou seja, nem todo pressuposto vai causar o arquivamento desse processo. É só vocês lembrarem da incompetência, né? Lembre-se daquela regra da translatio iudice. A translatio iudice, o juiz incompetente, então transfere esse processo para o juiz competente. Tá? Então, esse processo vai para o juiz competente, e aí o juiz competente vai dar o devido encaminhamento ali naquele processo. Beleza? Assim como a falta de pressuposto processual pode ser, em regra, conhecida de ofício pelo juiz. Tá? Existem algumas exceções. Por exemplo, a incompetência relativa e a existência de convenção de arbitragem. Nós já estudamos competência, nós vemos que somente na incompetência absoluta pode ser cognoscível ex officio pelo juiz. Somente na incompetência absoluta o juiz pode, então, ali com base na regra da competência, dizer, olha, eu não sou competente para julgar isso aqui, eu sou absolutamente incompetente. Se aquela incompetência é uma incompetência relativa, por exemplo, a territorial, o juiz ele não pode fazer nada. Ele tem que esperar que o réu faça isso no primeiro momento que o réu está se manifestando no processo. Se o réu não fizer, aí vai ser uma incompetência, o juiz vai julgar o processo, nulidade de bolso, nulidade de algibeira. Ele é incompetente relativamente, mas não causou prejuízo, ele continua sendo juiz, ele continua sendo imparcial, enfim, tá? Convenção de arbitragem é a mesma coisa. Você tem um negócio jurídico processual pré-existente, que é a convenção de arbitragem. Qualquer problema em relação àquela situação fática será resolvido pela arbitragem. Mas o autor vai direto para o judiciário. O juiz vê o contrato e vê que tem uma cláusula de arbitragem, mas o juiz não pode fazer nada. E o autor, tacitamente, está abrindo mão da arbitragem. Cabe ao réu ir a juízo e alegar que existe uma convenção de arbitragem. E aí sim o juiz vai extinguir o processo por ausência de um pressuposto de validade do processo. Tá? Outra observação em relação ao sistema de invalidade. Nem sempre a falta de pressuposto de validade deve ser alegada a qualquer tempo. Tá? Só vamos lembrar novamente, convenção de arbitragem, incompetência relativa deve ser alegado na primeira oportunidade de manifestação do réu
no processo, sob pena de preclusão. Então, imagine o seguinte, nós temos aqui um contrato, esse contrato prevê que qualquer discussão sobre ele vai ser resolvido pela arbitragem. O autor ajuiza uma ação executando o contrato contra mim, Marcos. Eu sei que tem essa convenção, mas eu penso, não, eu vou guardar esse argumento e vou utilizar daqui a 3 anos, tá? Daqui a 3 anos eu utilizo esse argumento e alego a convenção de arbitragem. Nulidade de bolso, tá, meu amigo? O processo vai continuar, beleza? Até aqui tudo bem? Bom, nós temos pressupostos de validade que têm relação expressa com as partes, tá? E é isso que nós vamos até finalizar a nossa aula falando sobre isso, tá? Vamos finalizar a aula falando sobre isso, né? Como eu disse, vamos manter ali o padrão de 50 minutos no máximo do nosso encontro. Pressupostos processuais de validade relacionados às partes. Nós temos a capacidade processual ou capacidade de estar em juízo. O que é essa capacidade processual? Eu posso ter capacidade de ser parte e não ter capacidade processual, senhores. Tá? É a aptidão para a prática de atos processuais, sozinho. Se relaciona, e aqui nós temos uma relação com a capacidade civil. Né? Capacidade civil é a aptidão para a prática de atos civis. Assim, ambos os institutos possibilitam a prática de atos jurídicos. Em regra, quem tem capacidade civil tem capacidade processual, tá? Existem pessoas que possuem capacidade civil, mas não podem praticar atos processuais. São chamados de incapazes processualmente. O réu preso, né? Ele tem capacidade civil, mas ele não tem capacidade processual. Vou dar um exemplo, tá? Eu advogava muito no direito penal, né? Fui professor de direito penal por muitos anos também. Sempre fui professor de direito processual civil, teoria geral do processo, e penal. Então era uma coisa meio, caramba, tu é professor de processo civil e professor de direito penal, mas é muito estranho. É estranho, era como se o processo civil fosse a esposa e o direito penal fosse a amante, ou vice-versa, enfim. Acabei que eu me separei totalmente do direito penal, apesar de ainda atuar na área, mas não tanto quanto antes. Mas deixei para lá o direito penal, estou me dedicando especificamente ao processo. Mas, na época, né, eu tinha um cliente e ele me chamou no presídio, né? Ele estava preso, ele pediu para eu ir lá ao presídio. Eu fui, e aí, quando eu cheguei lá, ele falou, doutor, é o seguinte, eu estou com meu nome negativado. Aí eu fiquei, mas como assim seu nome negativado? Não, porque eu fui tentar fazer um plano da TIM e deu negado, disse que meu nome estava negativado pela Vivo, né? Meu nome estava negativado pela Vivo. Aí eu fiquei sem entender, né? Tá preso. Ele tá fazendo plano de internet, de celular, porra é essa? E aí ele falou, olha, eu nunca tive Vivo, né? Até porque a Vivo não funciona aqui. Né? Então, não tem como eu ter telefone da Vivo aqui. Nunca tive Vivo. Meu nome está negativado, eu quero resolver. Eu quero entrar com ação contra a Vivo de negativação indevida. Aí eu falei para ele, olha, meu amigo, você está preso, condenado, você não tem capacidade processual, você não pode ajuizar esse tipo de ação. Ele pode ser parte ré no processo? Pode. Dependendo da situação, ele pode. Tanto é que você pode perguntar para mim o seguinte, professor, e o auxílio reclusão? O auxílio reclusão, ele não é autor. O autor é a família, né? Se ele tiver contribuído, a família é a autora, é legitimada, né? Então, seria um caso. É possível que ainda, olha só como isso é complicado, pessoal, olha como é complicado, e eu peço que vocês tenham bastante atenção nesse caso aqui. É possível que o sujeito possua capacidade civil, mas que não possua capacidade civil, mas que tenha capacidade processual. Olha que interessante. O interditado, o interdito, aquele que foi interditado,
ele perde a capacidade civil, né? Ele perde a capacidade civil, mas ele continua tendo capacidade processual, ele continua podendo atuar no processo, porque ele vai poder, inclusive, recorrer dessa decisão que determinou a interdição, tá? Ele vai, inclusive, poder recorrer dessa decisão que determinou a interdição. Note-se que a capacidade de ser parte é pressuposto da capacidade processual, tá? Então, existe... Olha, escada pontiana, né? Escada pontiana. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você for analisar, você vai conseguir analisar a partir do fato, valor e norma de Miguel Reale da escada pontiana de Pontes de Miranda, né? Existência, eu preciso existir para ser válido, né? Então, para que você tenha capacidade processual, é lógico que você tem que ter capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte é o pressuposto de existência. Capacidade processual é o pressuposto de validade. E aí, sim, você tem... Aí, professor, você pode dizer assim, professor, e eficácia? Tem? Não. Eficácia no plano processual, não. Até no plano do direito civil, o plano de eficácia ele é muito questionado por parte da doutrina, né? Então, tem essa problemática. Quais as consequências da falta de capacidade processual? Deve o juiz ouvir a parte, determinando a correção desse defeito. Se o defeito não for corrigido, a solução do problema pode variar conforme o caso, tá? Então, fica aqui a dica de leitura do artigo 76, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 do CPC. É o primeiro serviço que vocês vão ter aí, serviço simples, né? Para a gente poder discutir aí na próxima aula, tá? E aí, para finalizar, nós temos a capacidade processual das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são processualmente capazes, tá? Elas vão ser representadas em juízo, né? Por uma pessoa física, lógico, né? Porque a pessoa jurídica, ela não tem, né, vontade própria. Então, ela vai ser representada, e aí, geralmente, pelo seu preposto, que é aquele representante da pessoa jurídica. Existe doutrina que diz que a pessoa jurídica, ela é presentada, sem o ré. Ela é presentada. Posso voltar assim, Lucas? Anota aí, 76, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3. Beleza? Como eu estava falando, existe doutrina no sentido de que a pessoa jurídica ela é, na verdade, presentada e não representada. Mas, para efeitos de prova, geralmente nas provas cai, né, que a pessoa jurídica ela é representada pelo seu preposto. Então, fica aqui a menção honrosa essa doutrina. O inventário, né? O inventário também tem a sua representação. O espólio é representado pelo inventariante. O que é espólio, pessoal? Vamos lá, e o que é inventário também, né? O que é inventário também, né? Muita gente não sabe o que é inventário, mas já deve ter ouvido falar. O inventário, basicamente, é um processo por meio da qual você vai fazer a transferência dos bens deixados pelo morto. Então, o inventário envolve sucessão, tá? Alguém morreu, deixou herança, e essa herança precisa ser passada para os herdeiros. O processo de transferência de propriedade dos bens do morto para os herdeiros se chama inventário. Os bens deixados pelo morto que ainda não foram transferidos para os herdeiros são chamados de espólio. Então, espólio são os bens deixados pelo morto, pelo decujus, chamado de decujus no direito, tá? O código não chama morto, ele abomina essa palavra morto, é o decujus,
Então, o espólio são os bens deixados pelo de cujos que ainda não foram transferidos, a propriedade ainda não foi transferida para os herdeiros. Enquanto isso não acontece, é chamado de espólio. Então, o espólio paga as dívidas, por exemplo, que o morto deixou, né? Paga as dívidas. É lógico que filho não paga dívida de pai, tá? Então, o pai morre, deixou várias dívidas, o filho não vai pagar. O que vai pagar é o espólio, que é os bens deixados. Esse espólio é representado em juízo pelo inventariante. O inventariante é aquele que é nomeado pelo juiz para administrar aqueles bens que foram deixados, né? Então, você precisa de alguém para administrar os bens, enquanto o processo de inventário vai tramitar. Esse é um processo complexo, é um processo demorado. Imagine o seguinte, nós tivemos um caso famoso no estado do Acre, né? Um grande empresário faleceu, e aí deixou várias empresas, né? Um patrimônio milionário. Essas empresas não podem ficar paradas enquanto dura o inventário. O inventário já tem 2 anos e imagine se as empresas ficassem paradas nesses 2 anos. Então é nomeado uma pessoa, um dos herdeiros, tá? Um dos herdeiros tem regras próprias lá. Quando vocês estiverem no 5º ano, a gente fala sobre isso. Um dos herdeiros é nomeado inventariante, que é o administrador do espólio. Esse inventariante, ele também representa o espólio em juízo. Então, ele tem essa capacidade processual de representar o espólio. Então, imagine aí uma ação que tinha, né? O morto ganhou uma ação, está na fase ali de pagamento. Aí o inventariante, por meio do espólio, vai se habilitar nesse processo. Beleza? Nós temos ainda a figura do curador especial, pessoal. O curador especial é um representante processual da parte incapaz, tá? Ele é designado pelo juiz para aquele determinado processo, né? Então, essa curatela especial, digamos assim, ela é uma representação processual ad hoc. O que é o ad hoc? Para aquilo, para aquele ato, né? Enquanto durar a incapacidade. Então, imagine aí uma pessoa em coma, ela não tem capacidade processual, então ela vai ser representada processualmente por alguém. E aí, para essa pessoa, nós temos o nome de curador especial, tá? Curador especial. Geralmente é a Defensoria Pública. Por quê? Porque a Defensoria Pública tem como função precípua atuar como curador especial de pessoas incapazes para aqueles atos, tá? Então, seria esse um dos exemplos também ali de curador especial. Nós temos ainda a capacidade postulatória, tá? Alguns atos exigem, além da capacidade processual, vocês estão acompanhando o raciocínio, né? Capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória. Então, eu tenho aqui, sou capaz, tenho capacidade civil, capacidade de ser parte, sou uma pessoa, ok? Tenho capacidade processual e existem alguns atos que você vai precisar de capacidade postulatória. Capacidade postulatória é aquela capacidade técnica exigida para a prática dos atos postulatórios. Isso vocês vão assistir, vão aprender mais estudando ética, né? Ética. Mas qual é o lance aqui da capacidade postulatória? O lance é que somente aqueles profissionais têm essa capacidade. É uma capacidade técnica exigida para a prática de atos postulatórios, né? Então, apenas profissionais da área jurídica possuem essa capacidade, né? Advogados têm capacidade postulatória, então eu vou representar alguém em juízo, eu vou pedir algo em juízo. Essa é a regra, tá, pessoal? Lógico que existem exceções, mas a regra é só eu, advogado, defensor público, membro do MP, temos capacidade postulatória. Advogado público ou privado, só nós temos. Então, o juiz, por exemplo, ele não tem capacidade postulatória. Se o juiz quiser pedir algo, em algum processo, ele deve estar representado por um advogado. Ele deve contratar um advogado, tá? Então, se o juiz quiser algo, pedir algo em algum processo, ou quiser ajuizar uma ação, ele não tem capacidade, ele tem capacidade de ser parte, ele tem capacidade processual, mas falta para ele a capacidade postulatória. Já nós, advogados, defensor público, advogado público ou privado, tem capacidade postulatória.
Ou seja, não precisa de ninguém para atuar em juízo. Membros do MP também, tá? É lógico, né, pessoal? É lógico que você tem exceções a essa regra. Por exemplo, juizados especiais nas causas até 20 salários mínimos não precisa de advogado. As partes têm capacidade postulatória excepcional. Mas isso não é regra, tá, senhores? Isso não é regra. Então fiquem ligados em relação a isso. Qual é a consequência da falta de capacidade postulatória? A falta da capacidade postulatória deve, primeiramente, ser suprida. Caso não seja suprida, o ato praticado por quem não tem capacidade postulatória é considerado ato nulo. E aí, como que o advogado se apresenta em juízo? Mediante procuração. É um instrumento de representação processual que deve ser apresentado pelo advogado a fim de que seja possível a representação da parte em juízo. Tá? Então, essa procuração que é feita para o advogado, ela é uma procuração que não precisa ser pública, tá? Não precisa reconhecer firme em cartório, né? Basta que o advogado tenha essa fé pública. Basta que você assine ali a procuração, outorgando poderes para o advogado lhe representar em juízo, tá? É possível que o advogado atue sem procuração em determinados atos considerados urgentes, para evitar preclusão, decadência ou prescrição, por exemplo, né? E aí, após essa prática, o nosso próprio Estatuto da OAB permite que você junte essa procuração. Você tem um prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15, para juntar essa procuração no processo. Beleza? Tranquilo, pessoal? E aí, fica para a próxima aula, legitimidade ad causa, ou legitimação para a causa. Dúvidas? Passamos até um pouquinho dos 50 minutos previstos, né? Alguma dúvida? Se tiverem, falem agora. Beleza? Muito obrigado, senhores. Deixa eu interromper aqui a gravação.